Ore comigo nesse momento, nós vamos pedir a Deus que Ele seja o nosso professor ao estudarmos a Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, livro de João, capítulo 1, versículo 1 e 2, encontra-se o texto bíblico para a nossa reflexão. Eu quero desejar a você um dia excelente, um dia cheio de bênçãos. Quero desejar a você um dia que Deus possa cuidar de você, iluminando a sua mente e guiando os seus passos, ok? Vamos lá, livro de João, capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Queridos, definiríamos a encarnação como algo que não é de carne, encarnar-se, tornando-se semelhante na cor ou no aspecto à carne. E esse é o mistério pelo qual Deus se fez homem. A encarnação foi a solução ao problema humano. Foi a oportunidade que a humanidade teve de poder encontrar-se cara a cara com Deus. Portanto, à luz da palavra de Deus, qualquer pessoa que nega a encarnação de Jesus de Nazaré não está bem orientado. Esse ser que se encarnou, que se chama Emanuel, que quer dizer Deus conosco, é considerado o Verbo. E esse Verbo existe desde a eternidade. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Se você substituir a palavra Verbo por Jesus, ficaria assim: no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Com o mesmo objetivo, desde o princípio de tudo, o Verbo esteve cooperando com Deus e mais, o mundo foi criado por intermédio do Verbo. Queridos, o Verbo, esse ser eterno, ele é supremo, possui a mesma natureza e tem o mesmo poder do Pai. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne, se tornou fisicamente homem e habitou, viveu, morou entre os homens como um de nós. Sendo assim, o Verbo passou a ser 100% homem e era 100% Deus. Tão homem, tão homem, tão homem que parecia que nunca havia sido algo diferente antes. O mais importante é que ele nunca perdeu a sua divindade por ter se tornado homem. Nunca deixou de ser Deus. No livro, esse Verbo veio da parte de Deus Pai e encarnou-se, habitou entre a humanidade. E isso foi tão real a ponto de os homens verem a sua glória. Querido amigo, querida amiga, o Verbo veio ao mundo e se fez carne com o objetivo de te dar uma nova oportunidade de viver eternamente com o Pai. O Verbo se tornou semelhante a você, a fim que você pudesse ter a chance de um dia ser definitivamente parecida com Ele. Que possamos então andar e viver na realidade que a encarnação de Jesus propõe para nós, unidos a Ele e ao Pai, desde agora e para sempre. Que Deus te abençoe ricamente e poderosamente, em nome de Jesus. Amém.